Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial da Luta contra o HIV e AIDS. Um evento aqui na Lesp debateu políticas públicas que o Estado deve promover à população para prevenir a doença e combater também a desinformação e o preconceito. No programa de hoje, a gente também fala dos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão e dos desafios das pessoas com deficiência aqui no estado de São Paulo. Vem com a gente, o Alesp em Pauta já está no ar. Olha, a semana só começando, né? Que bom que é segunda-feira. Eu espero que a sua semana seja repleta de coisa boa, que você tenha começado com um pé direito e pensamento positivo. Uma exposição aqui na Lesp retrata grandes nomes do samba, homenageando aqueles que contribuíram de forma decisiva para a consolidação do gênero musical aqui no estado de São Paulo. Essa mostra é baseada no livro A Sociedade dos Sambistas Mortos, de Júnior Famelli, para falar sobre o samba e como esse gênero contribui com o estado de São Paulo. Ele está aqui, né? E a gente fala também dessa geração de riqueza ou na promoção da cultura paulista. Júnior, obrigado pela sua presença. Obrigado você pelo sempre convite. muito bem-vindo aqui na Lesp para a gente falar desse assunto que é tão importante quando a gente traz essa cultura do samba e tudo isso que representa, né, para o nosso estado e para o desenvolvimento. Perfeito. Como é que começou o samba aqui em São Paulo? Vamos lá. Samba em São Paulo é rural, né? Então, tem o êxodo e aí vem para a capital, desce na Barra Funda, no Largo da Banana e aí vira tudo isso que a gente vê aí. Mas, como gênero musical, a primeira composição como gênero musical de samba surge em 1890 através do maestro Alexandre Levi, aqui na capital, na cidade de São Paulo, com a suíte brasileira, samba. A gente sempre escuta, né, que, principalmente para quem é da Zona Norte de São Paulo, que lá é o reduto do samba, Que beleza. que muita coisa saiu de lá, e aí vem o trem das 11, Jaçanã. Isso tem alguma ligação de verdade? Olha, eu sou suspeito em dizer porque eu sou filho do subdistrito da Casa Verde. Eu sou filho do Parque Peruche, da Escola de Samba Unidos do Parque Peruche. O Morro da Casa Verde fica a 200 metros da minha casa. Então não teria como eu dizer para você o contrário. Somos o Largo da Banana é o berço do samba e nós somos o celeiro de bamba. Que legal, né? O que você consegue destacar para a gente quando a gente pensa em toda essa história, em toda essa construção, esse processo que a gente vive até hoje, né? Se a gente for parar para pensar no turismo de São Paulo. Sim, sim. É muito importante, desde o samba, sim, como gênero, e também as escolas de samba como segmento, porque as escolas de samba tiveram um papel fundamental na cidade de São Paulo, na capital, em levar o nome dos bairros, em levar o nome de seus personagens, seus artistas. E quando a gente fala, por exemplo, do estado de São Paulo, vamos lembrar de Dionísio Barbosa, cidade de Tirapina. Então ele vem de Tirapina para a capital paulista, desce na Barra Funda e aqui ele cria o grupo carnavalesco Barra Funda. Aí nós temos Eupídio de Faria, que nasce em trânsito, nasce no estado de Minas Gerais, vem para São Paulo e aqui em São Paulo, capital, ele funda a primeira escola de samba em 1935, primeira de São Paulo. E olha que coisa interessante. A escola de samba mais velha do estado de São Paulo, que é de 1928, é de Ribeirão Preto. Olha que legal. Então olha toda essa ligação e aí a gente vai para a cidade de Itapira, Circuito das Águas. Lá nasce Henrique Felipe da Costa, Henricão, primeiro rei momo negro da cidade de São Paulo. E é interessante, né? Quando a gente pensa, a gente já fez outros programas nessa linha, falando dessa cultura, né? Do que representa o samba aqui para a cidade de São Paulo. Quando a gente abre esse leque para o Brasil, a gente tem muita ligação com o Rio de Janeiro, né? Que o samba é muito forte no Rio. Mas assim, quando a gente para pensar no que é esse samba aqui de São Paulo, no que é esse samba da rua, esse samba das comunidades, Da lá roça. da zona da roça, do Da interior, roça, do interior. que vem lá de Ribeirão Preto, é uma coisa muito forte também. Sim, sim. Podemos dizer o seguinte, o carnaval de rua do Brasil mais antigo é o de São Paulo, capital, datado de 1700, na Câmara Municipal de São Paulo. Aí nós temos na região de Vale o jongo,
que quando os negros escravizados vêm para o Brasil, são trazidos ao Brasil, eles trazem essa bagagem. Aí lá para a região de Piracicaba, Tietê, Capivari, Rio Claro, nós temos o batuque de tambu, que é seguido da dança de umbigada. Aí aqui em Santana do Parnaíba, Barueri, Pirapora do Bom Jesus, nós temos o samba de bumbo, o samba de bumbo. Ou seja, as vertentes do samba paulista são muitas. E o Rio de Janeiro levou uma vantagem sobre nós, de São Paulo, devido ao quê? Devido à Rádio Nacional, a Getúlio Vargas investir um dinheiro muito forte na Rádio Nacional, e aí o samba de São Paulo acabou ficando meio que, foi ficando para trás. Mas veja bem, o maior cantor de rádio da década de 30 era um garoto de 12, 14 anos, que era o Vassourinha, filho de Dona Teresa Assunção, Dona Teresa que é lá da cidade de Capivari, e o Vassoura nasce aqui na Barra Funda. Olha aqui, que colcha de retalho, que costura bonita. E daí essa coxa vai aumentando, né? Porque daí lá Capivari, que vem aqui de Barra Funda e depois não sei o quê. Casa Verde, Parque Peruche, Bexiga, e aí, meu amigo, vai pro mundo. A gente, quando a gente pensa sempre nos desafios, né? De se fomentar o samba como a parte da cultura ali de uma cidade, né? E o que é que a gente pode falar de desafios para vocês vivendo hoje, 2025, né? Tá. Vivendo hoje, não que não tenha melhorado, melhorou muito, melhorou bastante, mas ainda a gente encontra algumas dificuldades, porque ainda se tem no imaginário aquela coisa de que o samba é do marginal, é do negro marginal. Então, assim, se tiver 2 negros e um branco, corre que é quadrilha, sabe? Esta discriminação de dizer que, porque é uma cultura negra, então, assim, olha, a gente ainda sofre um pouco disso. Mas, no modo geral, a coisa evoluiu, a coisa cresceu, o samba tem atravessado fronteiras, e isso para nós é muito importante. Eu costumo dizer que o carnaval ele é europeu, vem para o Brasil, no Brasil ele se adapta à cultura do negro, e é uma cultura negra, e essa cultura me adotou, me autorizou que eu fizesse parte dela. É por isso que eu levo tão a sério o samba, o carnaval, exatamente por isso. E aí a gente está aqui com o Júnior do Peruche. Júnior do Peruche também, né? Como é que tá o Peruche, hein? O Peruche está lutando, está batalhando. Esse ano, infelizmente, nós perdemos o nosso patriarca, que foi Carlos Alberto Caetano, o Carlão do Peruche. Mas a escola veio bem na avenida, homenageou ele. E estamos lutando para voltar à elite do Carnaval de São Paulo, né? Peruche é um dos E eu gosto de spoiler, todo mundo que está vendo a gente aqui nesse momento, né? O que é que vem para esse ano de 2026? Muito pandeiro. É? Muito pandeiro, muito samba, muita representatividade, muita negritude. Unidos do Peruche é uma escola de samba negra, genuinamente negra, num bairro negro, e que vem com a sua cultura mais forte do que nunca. Seja Peruche você também. Aí, já o convite. Olha, o Júnior trouxe aqui pra gente também, tem aqui o livro, né, A Sociedade dos Sambistas Mortos, uma biografia do samba, Júnior Fameli. Eu mostro na 3 ou na 1, Júnior? Na 1? Então tá aqui, olha. Temos um xará. Temos um xará aqui, o Júnior tá ali, nosso diretor. São Paulo em retalho, né? E hoje o maior acervo cultural dedica à cultura popular paulista e com milhares de objetos, entre filmes, discos, revistas, jornais relacionados ao samba e à cultura paulistas, né? Que legal. É interessante falar nisso, né? Tem quem ainda guarde tudo isso, esse acervo é muito grande. A gente encontra, né? Já tive a oportunidade de entrevistar outros sambistas, outras pessoas que fomentam essa questão do samba, e tem muita coisa guardada por aí. E você está convidado a ir lá conhecer o acervo do SP em Retalhos, que é o maior acervo particular do Brasil sobre o samba e o carnaval do estado de São Paulo. São 1,5 milhão de peças. Que legal. Tem aqui também espetáculo musicado. O que é isso, Júnior? Esse é o espetáculo que nós... primeiro nós lançamos lá em São João da Boa Vista. Vou mostrar aqui também. Na terra do Geraldo Filme. É uma homenagem ao sambista Geraldo Filme. E estreamos agora dia 23 no CCJ da Cachoeirinha. O espetáculo Geraldo Samba Filme. E voltamos em janeiro. Está todo mundo convidado para assistir a história do Geraldo Filme. Quem foi ele? Geraldo Filme, ele nasce na Barra Funda, na Vitorino Carmilo, e vai ser registrado e batizado pela mãe dele lá em São João da Boa Vista. E aí, o Geraldo Filme é um dos maiores, se não o maior nome do samba paulista, em matéria de pesquisas, em matéria de negritude. Foi fundador da extinta, não existe mais, a Escola de Samba Paulistano da Glória, na Liberdade. Ele pertenceu à Escola de Samba Unidos do Peruche.
Vai, vai, e é autor do tradicional samba. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. Esse é o Geraldão. E aí vai embora. E são muitos nomes, né? Quando a gente para pensar nessas pessoas que realmente deram sangue, literalmente, né? Para fazer isso acontecer, não dá para não falar e trazer isso à tona, né? Essas pessoas. É muita coisa, é muito grande. Veja que a nossa exposição agora, que ela tá correndo, que é a Sociedade de Sambistas Mortos, aqui nós fizemos com 16 quadros, tem mais 18 quadros em outro local e agora nós estamos preparando mais 20 quadros, porque são muitas pessoas. Dona Sinhá, seu Inocêncio, Madrinha Eunice, fundadora da Escola de Samba Lava Pés. Nós temos aí seu Nenê de Vila Matilde, Pé Rachado, Xangô de Vila Maria, Dito Caipira. Se a gente começar, meu amigo, não para mais. Inclusive, nessa obra aqui, você já dedica esse livro à memória de Danilo Giovanni, que deixou vocês recentemente em 2024, né? E quem foi ele? Ele conviveu comigo praticamente há 18 anos, era musicista, era um músico completo, tocava todos os instrumentos de corda e de percussão. E ele participava do SP Retalhos, gravando discos, fazendo documentários, que nós também temos, bastante documentário, né? Temos até a Lesp, a gente considera a Lesp como uma parceira do SP Retalhos. Legal. Que a gente está sempre fazendo uma exposição aqui, um evento, uma homenagem e tal, porque nós somos... É muita paulistanagem. E o Danilo fazia parte de tudo isso. Uma grande perda, né? A gente tem muita... Acho legal você destacar essa questão da Lesp como parceira, né? Porque deve ser difícil mesmo, ninguém faz nada sozinho, né? Sempre com parceiros. E a Lesp tem essa obrigação ali de abrir as portas realmente para a população, de fomentar o samba. Aqui a gente tem grandes projetos quando a gente pensa em samba, no que fazem os deputados. A gente destaca aqui a deputada Alessi Brandão, que levanta sempre a bandeira do samba. O samba se tornou imaterial, né, cultural, exato. Não só aqui de São Paulo, mas do nosso país. Então é importante esse apoio, né, do Legislativo. Sim, porque é a cultura, faz parte da cultura do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Por exemplo, quem não conhece aquela... Você falou Trem das 11, é a Dona Irã Barbosa. A Dona Irã Barbosa é uma marca registrada única e exclusivamente nossa. Só o paulista tem. Só o paulista tem. Paulo Vanzolini, Geraldo Filme, Demônios da Garoa, é o conjunto vocal mais antigo do mundo, salvo engano, e é do Brasil e é de São Paulo. Então tudo isso é muito importante. Originais do Samba, ele é criado no Rio de Janeiro, não fica lá nem muito pouco tempo, vem para São Paulo, aí eles se radicalizam aqui e aí eles vão participar de escola de samba. Aliás, nem era escola ainda, era o Cordão Carnavalesco Mocidade Camisa Verde e Branco. E aí a coisa estoura e a coisa surge. Isso é paulistanidade. Você traz aqui nessa obra, eu achei bem interessante também, a questão da história mesmo, né? Contando a história, além da gente se deparar aqui com as figuras, né? Algo que tem aí no acervo de vocês, contando essa história do samba e do carnaval que nem todo mundo conhece, né? Tem muita coisa ali intocada, tem muita coisa no backstage, nos bastidores, e que está aqui nesse livro também. E toda vez que morre um sambista, vai embora com ele uma boa parte da história. Então, se a gente não traz isso para nós, o nosso acervo tem quase 30 mil horas de gravação, com sambistas que já não estão aqui há muito tempo. Por exemplo, nós temos lá, em fita cassete ainda, estamos digitalizando, depoimentos do seu Zezinho, José Narciso Nazaré, que é o Zezinho do Morro da Casa Verde, Zezinho do banjo, que é pioneiro do banjo no samba. Legal. É ele que introduz o banjo no samba, que era um banjo tenor, né, aquela coisa americana, e ele coloca no samba. E isso nós estamos falando década de 30, 40. Ele fundou o primeiro conjunto vocal negro da América Latina, que era o Águias da Meia-Noite. Então olha quanta coisa gostosa, olha quanta coisa bacana para carnaval e samba, não é só a folia, não. Tem história, uma história bem legal, uma história que
que começa a refletir aí no Brasil inteiro, né? Quando a gente vai para os outros estados, a gente sempre volta a essa raiz do samba aqui, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Não, que também sim, muito forte. Tem uma rixa? Tem alguma rixa? Tem, eu quero saber que rixa é essa. Desde Vinícius de Moraes. Vinícius navega, como diria Alberto Helena Júnior, Vinícius devia estar navegando no Mar de Malte e sem querer ele falou aquela besteira, né? E que para mim ele não deve ter falado daquele jeito. Mas São Paulo nunca foi o túmulo do samba. Entendi. Né? Olha, o Júnior vai continuar aqui com a gente, nós vamos para o intervalo, mas antes você vai acompanhar imagens da cidade de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. O município está completando 129 anos agora, nesta sexta-feira. Conhecida como o berço da inseminação artificial no Brasil, é tradicional nos avanços tecnológicos para o agronegócio. O Alesp em Pauta vai para um rápido intervalo e volta na sequência. (17h19) aqui no estado de São Paulo pelo horário de Brasília. O Alesp em Pauta já está no ar nessa segunda-feira. A gente já está começando a semana, olha, falando de samba. Eu estou aqui com o Júnior do Peruche, né? Que legal, falando principalmente de fomentar o samba como cultura mesmo aqui no estado de São Paulo, trazendo toda a história, o backstage e falando de uma exposição que vai acontecer aqui na casa. Júnior, tenho aqui, vou mostrar mais uma vez para quem está em casa, a Sociedade dos Sambistas Mortos, né? Grande acervo que o Júnior está oferecendo, inclusive, para a sociedade. Quando eu falo oferecendo, não é cobrado um centavo. Não, desse livro não. Esse livro nós fizemos o lançamento, ele foi distribuído gratuitamente, distribuímos. Teve alguns erros na questão da diagramação, aí nós já mandamos fazer mais uma tiragem e é distribuído. Aliás, todos eles praticamente são distribuídos. Toda vez que eu faço um musical, que eu escrevo um musical, que eu estreio um musical no teatro, eu escrevo um livreto, como eu fiz do Adalto Santos. Legal. Deu Samba na Cidade Sideral, são obras que eu escrevi, e aí a gente busca a parceria para poder fazer esse material e doar. Porque cultura se dá, né? Cultura se troca, né? Não se vende. Júnior, vamos voltar lá para trás, né? Literalmente assim. Vamos. Qual é a imagem que você tem ali? Como é que começou o samba na tua vida? Qual é a tua imagem que você tem da tua participação no samba? Olha, eu sou privilegiado, porque na rua onde eu moro, é entre Parque Peruche e Mirim. E assim, 300 metros abaixo morava o Zeca da Casa Verde. Mais à frente um pouco, o seu Zezinho do Banjo. Minha madrinha foi a primeira puxadora de samba enredo oficial, a Ivonete de Paula dos Santos Marco. Nasceu em 1930. E minha mãe era da Gafieira, minha mãe era do Som de Cristal e do Paulistano da Glória. Não tinha como não ser. Não dava para não ser. Não dava. E aí, quando essa cultura me abraça, a primeira vez que eu vou ter encontro com uma batucada de escola de samba é no Peruche, lá no Terminal Casa Verde. A escola já havia perdido a quadra, lá no Morro do Chapéu. E aí nós descemos para Engenheiro Caetano Álvares, Zona Norte, claro, né? E ali eu tenho a primeira imagem, a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu era muito garoto, era muito moleque, e eu nunca fui um garoto muito
digamos, disciplinado, então sempre que eu podia eu escapava. E as batucadas do Morro da Casa Verde, que eu escutava o ensaio do Morro, escutava, mas aí já era muito tarde, minha mãe conseguia trancar a porta, a gente não saía, mas quando tinha uma brecha, só que aí eu ia para o Peruche, que é um pouco mais para frente, né? E assim é que se deu essa coisa do samba. E eu me lembro de uma coisa interessante, de um fato. Eu estudava no Externato São Francisco, lá no Largo São Francisco, ao lado da faculdade. Uhum. E eu não gostava de estudar. Rapaz, eu tinha um problema gravíssimo com o colégio. O que a gente fazia? Cabulava a aula, ia ali para o centro da cidade, para o lado ali da Alameda Glete, Barão de Limeira, para todo aquele lado ali, E ali eu vi o Henricão, até me emociona quando eu falo. Foi ali que eu vi o Henricão. E aí eu vi o Henricão, depois eu vi o Pinheirão, e aí eu fui começando a ver. Adorava a padaria Santa Teresa, né? Então, assim, ia comer pão lá na padaria Santa Teresa, o Paulistano da Glória tá embaixo. Minha mãe chegava da gafeira do Paulistano, a gente corria pro Paulistano. E assim foi minha vida, né? Minha vida praticamente foi. E aí venceu o Carlão do Peruche, que é meu padrinho de batismo, a Dona Ivonete. Que legal. Né? Dona Ivonete morou, na casa onde eu moro hoje, Dona Ivonete morou lá, então, quer dizer, não tinha como. Aonde eu nasci não dava para escapar. Você falou aí do Henricão, ficou emocionado, né? Reencontro, 110 anos depois. Você também tem essa obra aqui, queria que você falasse um pouco. Tenho. Isso aí foi o musical do Tá Chegando a Hora, do Reencontro, é o nome do livreto. E nós fizemos sobre o Henricão, porque tá chegando a hora. Porque quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando. É a música mais cantada do Brasil. E é a autoria dele de Rubem Campo, é uma tradução, Celito Lindo, né? Ai, 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 tá chegando a hora. Casinha na Marambaia também é dele. Ah, que legal. É. O Henricão é um dos personagens mais importantes, destacáveis do samba de São Paulo. Por quê? Trabalhou com o Mazzaropi, fez 28 filmes, fez 4 novelas, fez minissérie. Ele fez o Vigilante Rodoviário, ele fez, enfim, uma série de coisas. E era um doce de ser humano. Era uma figura. E o primeiro rei momo negro da cidade de São Paulo. Ah, ele foi o primeiro rei momo. Rei momo negro. Ele foi eleito rei momo no Garitão. E naquela época, como as pessoas receberam isso? Olha, no modo geral, até porque ele era muito simpático, ele era uma pessoa muito querida, foi uma coisa legal. Teve essa coisa, essa receptividade do Henricão ser o rei momo. E ele lutava muito pela educação, era uma coisa que ele cobrava muito sempre, educação, colégio. Ele tinha muito isso na cabeça, muito isso. E aí, quando eu fiz esse trabalho de história da vida dele, eu fui até a cidade dele, fui visitar o museu que tem lá na cidade de Itapira, coisas assim da Revolução de 32, da época da escravatura, da escravidão, objetos, aquela coisa toda, e a história dele, inclusive a coroa dele. Então tudo isso é muito importante, tudo isso está aqui. Bom, falta muito. Eu queria que você destacasse mais alguma coisa aqui do livro, né? Dessa obra aqui da Sociedade dos Sambistas Mortos. Né? Sim. Quem que vai estar aqui também? Aí tem o Mala, né? Que é ele é o fundador da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, né? Que é o Vilaça. Tem o Álvaro Casado, que é cunhado dele, né? O Álvaro Casado, que foi segundo presidente da União das Escolas de Samba Paulistana. Temos a Ivonete, temos o Pinheirão, temos o Belobo. Mas, assim, tem o Gilson de Souza também. Tem uma coisa engraçada. É engraçado aqui que você colocou aqui, você falou da Ivonete de Paula, puxando o samba da Escola de Samba Unidos do Peruche, né? Isso. E Carnaval de 65. Foi ela. Né? E assim, a imagem é maravilhosa. Vou deixar aqui vocês a curiosidade para quem tiver acesso. Tenho certeza que esse livro vai chegar até você. Para você vai. A escola foi campeã, inclusive. Vai adorar. Teve uma inundação no bairro. E ela nasceu em Santana, né? Isso, Santana. Que legal. O que mais que a gente tem aqui de destaque? Tem o Gilson de Souza, por exemplo, que fez aquela música Orgulho de um Sambista. Você falou que junto comigo não mais desse, que meu bem, o azar foi seu, ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu. Ele fez para a nossa porta-bandeira porque ele era do Peruche. Ah, Ela arrumou um germânico e foi embora e largou ele.
Pouco tempo depois encontrou com ele, não deu certo, ela volta e ele encontra ela no centro. Aí quando ele vê ela, aí é que ele faz, poxa, como foi bacana te encontrar de novo, curtindo um samba junto com... Esse era o Gilson de Souza, grande sambista, grande nome de samba. Quando você olha para todo esse acervo, você vem para a nossa realidade, mudou muita coisa ali nesse sentido da tradição? Bastante, bastante. Você sente falta daquele passado? Muito, 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 muito. Eu sinto falta de muita coisa e de pessoas, né? Principalmente de pessoas que me viram nascer, me viram crescer e assim, mas mudou muita coisa. Mas eu também não sou contra o que está aí, porque quem está aí é a geração que está fazendo. Já fui muito contra, já critiquei muito, hoje eu não faço mais isso, porque eu consegui entender que é a geração que está aí. E essa geração que chega agora, o que ela recebe é isso. Então cabe aos antigos, aos pesquisadores, historiadores, escritores, falar também do passado. Então a gente consegue juntar um pouquinho das duas coisas. Mas que eu sinto falta daquela Avenida Tiradentes. Nossa Senhora, como eu sinto falta, rapaz. Germano Matias Jurado, né? Falar em Germano. Nós velamos o Germano aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, foi um sambista fantástico. Então, assim, a gente sente falta de algumas coisinhas, sente falta. Sente falta do terreirão do samba, do Mocidade Alegre, do batismo do sambista, das viagens das escolas de samba para Santos, Jundiaí. Santos tem uma ligação muito forte com a capital, Drauzio da Cruz, né? Então, assim, eu sinto um pouco falta dessa familiaridade que hoje não tem mais. Mas né, eu até pensei agora aqui, não deixa o samba morrer, não deixa o samba, sim, né? Sim. E esse samba, ele diminuiu ali nas comunidades, nos bairros, né? Como que você acha isso? Não, né? ele não diminuiu, porém, isso é a minha opinião, né? Modificou bastante, perdeu muito na sua essência. Porque o samba, ele é popular, por isso que ele é do povo. Ele é do povo, não que nós não podemos, não devemos ser artistas, né? Mas nós perdemos um pouco da criatividade, perdemos um pouco sabe, carnaval era criatividade, escola de samba era criatividade, aquela coisa do samba era uma coisa feita para agregar, para trazer pessoas, para reunir, para lutar, para buscar alguma coisa, que hoje já não, né? Assim, não sei. Se Plínio Marcos estivesse vivo, talvez ele saberia explicar para a gente. Júnior, como é que você quer enxergar tudo isso aqui que a gente está falando, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os entrevistados, que é para a gente ter uma noção, né, do que passa na cabeça do Júnior do Peruche, né? Como é que você quer enxergar tudo isso que a gente está vivendo no samba, né, com essa cultura, o turismo de São Paulo cada vez mais ganhando muito força quando a gente pensa no carnaval de rua, nos bloquinhos. Tudo. Como é que você quer enxergar tudo isso daqui a uns 5 anos, uns 10 anos? Agregador. Quero enxergar que isso sirva para agregar. Nós precisamos agregar. Ideologias, filosofias, mas nós somos um único só povo. Nós só somos um único povo. Lá fora conhecem o Brasil. Então nós precisamos mostrar que o samba é tudo isso, com as suas diferenças, com cada um com a sua opinião, cada um defendendo a sua bandeira, mas nós precisamos agregar. O samba é agregador, ele agrega, ele é agregador, né? Diria Décio Pinhatari, ele modifica, mas não pasteuriza. Não sei se ele teria a mesma opinião hoje, mas assim... Podemos modificar? É necessário modificar? Muita coisa modifica? É necessário? É. Mas precisamos, uma coisa que o samba sempre foi, desde que o samba é samba, agregador. Agregador. Precisamos agregar. Júnior do Peruche, Júnior Fameli, muito obrigado. Você é realmente uma enciclopédia, né? Tem muito samba aí junto com você, com esse acervo maravilhoso de informação. Eu queria que você convidasse as pessoas a conhecerem essa obra, claro. A exposição. Fica à vontade. Tenho 2 convites, pode ser? Fica à vontade. Então, tá bom. Conhecer o livro A Sociedade dos Sambistas Mortos, a exposição que nós vamos fazer agora na Liga Independente das Escolas de Samba no dia 6. Nós vamos estar lá com essa exposição, mas ainda acontece aqui na Assembleia Legislativa, tá? No hall Heróis de 32. São 16 quadros, bacana, tem a história das pessoas lá.
Venham conhecer a Assembleia Legislativa também, que é muito legal. Tem muita obra de arte aqui. Tem muita obra. Aqui é muito bom. São 190 anos de história. Quero convidar vocês para irem no lançamento do livro, dos Sambas Enredos das Escolas de São Paulo. Mas quero convidar também hoje, dia 1º, quem puder, comemoração ao Dia do Samba, lá na Liga, no Galpão Cultural, um evento da UESP, União das Escolas de Samba Paulistana, com a Liga Independente das Escolas, que vai ser a Vigília do Samba, ou seja, começa às 9 horas e vai até 8 horas da manhã. Eita! E convido todo mundo, venha ser sambista também. E se você ainda não é peruche, não perca tempo, o carnaval tá batendo na porta, venha peruchear. Que legal, querido, obrigado e sucesso sempre para você, viu? Eu que agradeço, Um abraço. simpatia. Obrigado a todos. Bom, e você vai acompanhar agora imagens da cidade de Jacareí, município que fica no Vale do Paraíba. Conhecida como a capital da cerveja, a cidade também já foi conhecida como Atenas Paulista, né? Por causa aí do período em que se destacou na cultura e também na educação. O Alesp em Pauta vai por rápido intervalo e volta na sequência.